Olá, conectores! Dando sequência à nossa série de entrevistas de como viver fora da caixa, o nosso bate-papo dessa semana é com Daniel Noronha. Daniel Noronha é um camarada que, durante muito tempo, esteve retido pelas amarras religiosas e o pensar fora da caixa o fez se libertar. Tanto que ele escreveu um livro a respeito da atuação de Paulo e a sua importância ou a sua influência para o cristianismo atual. Bora pro vídeo, você não pode perder. Bom, pessoal, hoje o meu bate-papo aqui é com Daniel Noronha. Daniel é filósofo, empresário e nas horas vagas ele é barbeiro na barbearia Primata Vaidoso. Fala aí, Daniel, tudo tranquilo? Tranquilo, Marcão. É um prazer imenso estar aqui com você nessa entrevista aí, nesse canal, nesse projeto novo de vocês aí. Torço pelo canal e vamos aí pro tema. Vamos lá, o nosso tema hoje aqui, nós vamos abordar um tema um pouco complexo. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, o apóstolo Saulo. E a pergunta da nossa entrevista hoje, afinal, apóstolo Paulo é ou não o anticristo? Daniel, acho que essa pergunta ela é título do seu livro. Você quer falar um pouco sobre ele aí? Exatamente. Inclusive, eu tô com o livro aqui, ó. Vê se dá para ver bem aí na tela. Dá, focou, deu para ler aí. O apóstolo Paulo é o anticristo? É uma pergunta, né? Que ninguém é dono da verdade. Me veio essa questão aí, uma questão aí que não sou só eu que abordo essa temática, entendeu? Já tem vários teólogos que abordam isso nos Estados Unidos, no Brasil, e eu sou só mais um que aborda essa temática com uma novidade na visão, que é a primeira e a segunda besta. Eu trago Paulo questionando se ele não é uma das duas bestas e vamos no meio da conversa a gente vai aprofundar mais aí, ligar ele a uma das primeiras, da primeira ou da segunda besta. Beleza, show de bola. Então, no decorrer das nossas conversas, nós vamos descobrir se é cristianismo ou se é paulinismo, né? Na minha opinião, Beleza, então. paulinismo. Vamos lá, então, vamos começar do princípio. Daniel, como foi essa sua mudança do seu eu, né? Sei que você tem um conhecimento teológico, a princípio cristão protestante. Como é que foi essa mudança da sua personalidade? Rapaz, eu desde sempre eu fui muito cético, né? Assim, já no início da adolescência ali, tipo assim, eu sempre fui muito cético assim com algumas histórias e tudo mais. E a gente vai vendo as coisas na religião, como que vai acontecendo, alguns testemunhos e tal, que a gente acha assim. Desde pequenininho a gente vem sempre com as historinhas, né? Da fada do dente, do Papai Noel, e a gente vai desmistificando tudo isso, né? E sempre tem aquele tiozão lá que estraga nossos sonhos, nossas ilusões, e fala, isso aí é uma mentira, isso é uma ilusão. Aí a gente vai aprendendo, e hoje nós estamos aqui, hoje eu tô fazendo o papel do tiozão, né? Hoje vocês se consideram um camarada livre, liberto. O que você acha que tirou as suas amarras do que você chama de paulinismo ou cristianismo? O que te libertou? Rapaz, o que mais me libertou mesmo, para começo mesmo, que é a minha lei hoje, é a natureza. A própria natureza, se a gente abrir os olhos, a gente enxerga que a própria natureza ela fala com a gente, entendeu? E uma das coisas que eu percebi de mim mesmo, é a minha sexualidade. Meus hormônios estavam gritantes, entendeu? E aí no cristianismo, ou no paulinismo, como eu venho dizendo, que é o quê? Eles proíbem essa questão sexual, sexo é só depois do casamento e tudo mais, tem tudo isso. Mas os hormônios não estavam aguentando. Eu também não me via com condições de casar, de constituir uma família, que tem muitos custos, né? Então eu pensava, sempre fui muito já pensador sobre os custos, eu penso no futuro, eu penso nas coisas como que vai ser. Eu não me via casado, com condições de casar, não por querer, eu queria, né, me adequar ao sistema. Aí, por conta desses hormônios, sexualidade e tal, eu me vi que eu tinha que dar um jeito, que eu não gosto de viver duas vidas, sendo hipócrita e tal. Eu falei assim, não, se já não dá para seguir, não vou seguir, sair. Aí, só que eu sempre, quando eu saí da igreja, eu saí meio que ainda, né, em tudo isso daí, né, paulinismo, em Paulo, e tudo na Bíblia como ela é feitinha certinho. E aos poucos que eu fui me libertando, fui entendendo que, tipo assim, é muita coisa doutrina de homem. Fui me aprofundando mais nos estudos teólogos, na teologia e tudo mais.
um estudo assim bem sozinho mesmo. Então você poderia dizer que o que te libertou dos dogmas religiosos foi observar as leis da natureza. Exatamente. E isso veio, assim, em primeiro lugar, veio reparar as leis da natureza. O meu próprio corpo me dizia que eu precisava daquilo. É igual a fome e a sede. Eu costumo dizer que se Deus existe, né, ele não vai te dar a fome e te proibir de comer. Ele não vai te dar a sede e falar não beba. E a questão sexual é a mesma coisa, só que aí veio criar, desde o princípio, criou-se muito misticismo em cima da questão sexual, e as pessoas mentem, roubam, faz um monte de coisa aí, faz um monte de coisa de prostituição com outras coisas, com a própria palavra, com a própria Bíblia, com a própria Evangelho, mas a parte sexual é o que é o maior pecado, entendeu? Você acha que dá uma ênfase muito... Você acha que dá uma ênfase muito grande à parte da sexualidade, né? Opa, então havia um objetivo inicial, né? A libertação da lei religiosa. Você acha que o seu aprofundamento nesses temas, o objetivo é o mesmo de hoje? Eu acredito que sim, né? Que o meu objetivo inicial era trazer, tipo assim, coisas que eram questões minhas bem no início, essas que eu via, assim, Paulo com um olhar mais, um cara que era mais doutrinador, um cara que neles me ensinavam na igreja, que era um cara que Jesus veio para ensinar o amor, a fé e tudo mais, e Paulo veio para colocar ordem na casa. Tipo assim, como se Jesus fosse falho, tivesse uma necessidade, Jesus, tipo assim, não conseguiu ensinar e não conseguiu treinar nenhum dos seus 12 apóstolos, e ele foi falho, e tipo assim, faltava alguma coisa, e aí foi ensinado isso, que aí Paulo veio como o cara que colocou ordem no barraco. Então, ele é que veio trazer a doutrina, ele que veio trazer a lei, né? Aí eu vi assim, dessa maneira, me passaram essa crença, né? Aí eu tinha várias questões que eu não via dessa maneira, que eu via, tipo, ele um cara proibindo certas coisas, entendeu? Colocando, às vezes, muitas das vezes, uns contra os outros, né? Tipo, tem algumas... Vou até abordar aqui, se me permite. Pode mandar. Aqui, ó. Umas doutrinas de Paulo aqui que eu via que não encaixava muito bem com o próprio Jesus, né? Com o cristianismo em si. Depois que eu fui amadurecendo as ideias, fui lendo mais, né? E fui identificando mais isso daí cada vez mais. Então, eu vou ver aqui, ó, no capítulo 3 do livro. Jesus ensina o seguinte: não julgueis para não serdes julgados, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Mateus 7, versículo 1 e 2. Esses dois versículozinhos pequenininhos, Jesus ensina para você cuidar da sua vida e eu cuidar da minha. Entendeu? No máximo, se tiver que cuidar da sua, é para estender a mão, não para julgar. Só que aí Paulo vem, em 1 Coríntios, capítulo 5, e capítulo 5 e 6, ele usa 2 páginas, né, de um pergaminho lá nas antigas, que era pergaminhos, do Canon, para justificar o julgamento. E aí ele vem dizendo assim, ó: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, que é pior ainda, ele termina com essa frase: com o tal nem a mesa, com o tal nem ainda comais. Ou seja, isso aqui é tipo assim, para onde foi toda aquela poesia do amor, que é a poesia mais linda da Bíblia sobre o amor, é dele. Sim. Aqui o amor correu aqui, o amor, tipo assim, ele mostrou realmente a segunda face dele, né, que ele é um cara de 2 faces. Sim, aí na página seguinte, voltando na página seguinte aqui, ó, Coríntios 6, já no verso 5, ele fala assim: para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Ou seja, mais uma vez, ele trazendo as pessoas ao julgamento. Então, ele chama as pessoas de sábios, né? Ou seja, ele, tipo, primeiro ele infla o ego das pessoas, dá aquela inflada, que quem não quer ser sábio, né? Sim. As pessoas
todo mundo se julga esperto, né? Que tem uma frase que eu costumo dizer o seguinte, eu aprendi ali em algum lugar isso aí. As pessoas são muito fáceis são mais fáceis de você enganar uma pessoa do que você se convencer de que foi enganado, do que você convencer ela de que ela foi enganada. É mais fácil você enganar ela do que você convencer que ela foi enganada. E aí, então, ele vem com essa astúcia dele, de inflar o ego da pessoa, chamando de sábio e tal. Todo mundo se acha o espertão. E aí, ao mesmo tempo, ele chama as pessoas para o julgamento. Ou seja, tira do meio de vós essas pessoas. Tipo assim, Jesus ensina como entrar no reino, como acessar no reino. Ele te ensina como que você separa o joio do trigo. Coisa que Jesus ensinou para não fazer, entendeu? Não separar o joio do trigo. Então, coisas que eu concluo da tua fala. Jesus, ele era um camarada que se assentava com pessoas, às vezes, de má fama, e Paulo ensina a se afastar dessas pessoas. Jesus pregava o não julgamento, e Paulo, ele infla o ego de alguns sacerdotes e tal, como sábios, justamente para servir de juiz para aquelas pessoas. Sábios é aqueles que se acham sábios. E acham sábios, né? Quanto mais sábio o cara é, mais ele entende que ele não sabe nada. Aí eu te pergunto o seguinte, essa sua libertação, essa sua saída do domínio dos dogmas, isso trouxe alguma perda significativa para o seu dia a dia, consequências na sua vida? Rapaz, eu acredito que quando eu estava na prisão, né, do paulinismo, do cristianismo, que é o paulinismo, eu me sentia que eu perdia mais, na verdade, né? Que eu me afastei dos meus amigos, deixei de, às vezes, estar tão forte, porque a igreja falava que você tem que se afastar, igual Paulo, que é paulinismo, né? Você tem que se afastar para não correr o risco e tal. Inclusive, eu vejo isso como uma grande mentira também, porque é o seguinte, uma grande contradição, né? Que se você é luz, a luz não corre das trevas, é o contrário. Quem está em trevas que tem que ter medo, né? Se você realmente está em plena clareza mental, espiritual, se suas bases estão alicerçadas mesmo na rocha, igual Jesus ensinava, você não tem que ter medo de se misturar com ninguém, porque realmente você está alicerçado. Agora, claro, tem gente que não sabe viver com a liberdade, né? Tem gente que precisa das amarras. Então, é uma das contradições que eu vejo também, que às vezes você se liberta, mas nem todo mundo é para libertação, porque também a pessoa se perde quando está livre, entendeu? O Tiago meio que alerta Tiago alerta essas coisas, né? Aliás, Tiago foi alertado dessas coisas. Tiago ensinou a liberdade, falou, mas se ensinar essa liberdade para as pessoas, elas irão se perder. Então, você acha que os ensinamentos livres de Jesus, a liberdade plena, a plena graça, não é para todas as pessoas? Eu acredito que são para todos, mas todos não são para a liberdade, né? Tem gente que não sabe lidar com a liberdade. Não é todo mundo que vai conseguir lidar com ela, né? Porque tem gente que vai entrar na bebida e vai... Claro, eu bebo também, não sou viciado, mas a gente tem o controle. Tem gente que já perde o controle da situação, entendeu? Aí quer beber todo dia, quer viver bebendo ali, aí acaba batendo um carro bêbado, aí mata a gente bêbada, aí não sabe lidar com a liberdade, entendeu? Mas nesse caso aí, os dogmas de Paulo, então, não seriam necessários para a igreja hoje? Então, eu acredito assim, que os dogmas de Paulo, ele serve, tipo assim, é um mal necessário, né? Eu vejo ele como um mal necessário. Tem gente que realmente precisa dessas correntes, né? Agora, quem realmente sabe, quem está assistindo esse vídeo aí, agora, sabe lidar com a liberdade, se pergunte a si mesmo, né? Você consegue lidar com a liberdade? Você consegue controlar seus vícios? Você consegue andar no caminho do meio, como diz Buda, né? Que hoje eu me considero mais um budista, um Buda mesmo. O cara que procura o equilíbrio em tudo. Entendeu? A sabedoria está no meio, né? Sempre um cara que buscou sempre o caminho do meio, o equilíbrio em tudo. Nem muito para cima, nem muito para baixo, sempre bem pensando mais nas minhas atitudes hoje, que são os frutos que eu vou colher amanhã. Então, você consegue realmente conviver com a liberdade? Então, bola para frente, meu querido. Esse vídeo é para você mesmo. Estude cada vez mais, entendeu? Não sou dono da verdade. Isso aqui é só algumas questões que eu levanto. Tem muito mais por aí. E aí, na pergunta anterior também,
Eu vejo também que eu perdi também mais na época da prisão. Eu sempre fui um cara que sabia lidar com a liberdade, entendeu? Então, já quando eu fui liberto das prisões mesmo, eu percebi que na verdade, eu me livrei. Foi livramento de coisas que eu estava perdendo da vida, que a vida poderia ser explorada um pouco melhor, entendeu? Como eu venho explorando até hoje, que é seguindo o fluxo natural da vida, respeitando meus limites, respeitando as próprias dicas da natureza. O meu corpo fala comigo, meu corpo fala. Por exemplo, se eu beber hoje, encher a cara, amanhã eu tô de ressaca, eu tô mal pra caralho. Então, para que eu vou fazer isso continuamente, todos os dias da minha vida? Então, eu sou um cara que eu sempre vou me perguntando, vou vendo, observando a natureza fala com a gente. Então, a gente não precisa também ir muito longe. Você não precisa de um livro desse. E eu acho que você não precisa da Bíblia. Você tem que se libertar de Jesus e tem que se libertar da Bíblia. Se libertar da Bíblia. Então você considera que para quem sabe lidar com a liberdade, quando ele se põe sobre dogmas, ele perde. Mas para quem não sabe lidar com a liberdade, quando ele se põe sobre dogmas, ele ganha. Exatamente isso. Eu acho que apesar de que eu considero ele um anticristo, ele é exatamente isso, é um mal necessário, né? Como você considera, em linhas simples, que o camarada pode demonstrar para si mesmo se ele pode ou não lidar com a liberdade? Rapaz, eu desde sempre, que eu fui me testando. Eu vou por mim, né? Eu vou abordar essa pergunta aí através de como funcionou para mim isso daí. Eu sempre fui um cara que eu sempre fui me testando, entendeu? Eu ia para uma balada, por exemplo, depois que eu saí da igreja, né? Eu comecei a frequentar baladas, eu ia para uma balada e falava, com dinheiro no bolso, e falava, hoje eu não vou beber. E eu via se eu conseguia não beber. E que eu percebia o quê? Que eu tinha medo de me viciar nas bebidas. Então, porque eu já vi muita gente sofrendo com isso. Eu falei assim, não é uma coisa que eu quero para mim. Eu quero tirar proveito disso, mas eu quero ter controle, não ser controlado por ela. Que é o seguinte, você tem que se testando os seus limites, entendeu? Você tem que se conhecer, se buscar o autoconhecimento, como ensinou Sócrates, se eu não me engano, um dos grandes filósofos, conhece-te a ti mesmo, entendeu? Então, é isso. Vai se testando e conforme você vai vendo os seus limites, você vai saber até onde você pode ir e onde não pode ir. Então, você tem que, pelo que você diz aí, então você tem que observar a sua história nos momentos em que você teve liberdade, o que você fez e que consequências chegaram, né? Exatamente. Daniel, então é o seguinte, então você aborda essa explicação do paulinismo ou de cristianismo, né, de uma visão de que Paulo, ele meio que é um mal necessário, mas em outras ocasiões ele atrapalharia o cristianismo. Mas nesse processo todo, o que é Deus para você e qual a participação dele em todo esse seu processo aí? Rapaz, Deus para mim é o próprio universo. E como a definição cristã de Deus é aquele que está em tudo e todos estão nele. Então é isso, é o universo, porque o universo ele está em tudo, né? Ele abrange tudo, ele é tudo. E nós estamos dentro dele. Então, tudo para você, Deus é o universo e tudo acontece dentro de Deus. Exatamente. Ele é o próprio todo. E nós estamos dentro dele, né? Show de bola. Então, para fechar aqui o nosso bate-papo e conseguir colocar a nossa conversa na raiz do nosso tema, quais são os fatores que você pode apontar aí que, no teu livro e na tua teoria, comprovariam que Paulo é o anticristo? Rapaz, primeiramente, pelas próprias contradições, né? As próprias doutrinas que Jesus ensina, algumas bem explícitas, que a gente já abordou algumas aí do julgamento, são umas delas, entendeu? Outra que você pode ver que Jesus ensina, os próprios ensinamentos em si dele é contraditório a Cristo. Então, tipo assim, tudo que é ao contrário é um anti, né? Então, ele é anti o mestre que seguia, entendeu? Então, eu vejo ele muito anticristo. Um exemplo, esse exemplo que a gente já deu, vou dar um exemplo também que Jesus ensina a orar. Ele ensina o seguinte, quando orares, ore em casa e em segredos. Não façais como os hipócritas. Isso aí está abordado no texto. Aí pode procurar jogar no Google também que vai ver.
não exatamente com essas palavras, né, que tem um português bem formal ali, mas quando orares, ores em segredo, que o Pai que te vê em segredo, ele te glorificará perante os homens. E ele fala, não façais como os hipócritas, que oram na praças e sinagogas. Jesus fala assim. E aí Paulo vem com outro ensinamento, nas cartas paulinas ali, falando, quero, pois, ele ainda se coloca o querer dele, né? Quero, pois, que orem nas praças e sinagogas, entendeu? Levantando as mãos santas. Ou seja, quando você está fazendo isso daí, você já ganhou, como Jesus ensinou, você já ganhou o seu galardão. Você está buscando mostrar para alguém que você está santificado, que você é isso, que você é aquilo, que está querendo mostrar alguma coisa para o seu ego inflar perante as pessoas e você ganhar um nome ali de alguma coisa, né? Um respeito a mais, mostrar para as pessoas que você é aquilo, às vezes não é, uma hipocrisia muitas das vezes. E eu cresci vivendo muita hipocrisia, entendeu? Por conta disso daí. Outra coisa também, o livro de Tiago também foi praticamente tirado da Bíblia, umas duas da Bíblia, assim, dos inspirados, né? Que a Igreja Católica chama de inspirados. E já foi tirado e colocado umas duas vezes. O livro de Pedro também já aconteceu isso. Por que tiraram o livro de Tiago? Exatamente. O livro de Paulo, por exemplo, tem uma passagem que ele ensina como você... Isso eu me lembro agora. Da graça. Ele ensina como você... Que tudo é pela graça, tudo é justificado pela fé. Da graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Exatamente. Ele aborda ainda firmemente que não é perante as obras. E não é perante as obras. E Jesus ensinou muitas obras, entendeu? Então, Tiago, o livro de Tiago, ele ainda começa o livro dele, o Tiago 2, se eu não me engano, o capítulo 2. É o capítulo 2 de Tiago. Ele fala o seguinte: ó homem insensato. Ele começa logo assim, já no primeiro versículo dele. Ó homem insensato. Em outras traduções está: ó homem vão. Como podeis dizer que somente pela fé, somente a fé justifica? Aí ele vem abordando os mesmos profetas, os mesmos grandes do Antigo Testamento, os grandes homens do Antigo Testamento, ele vem abordando os mesmos que Paulo abordou. Você vê que é uma conversa, parecendo uma conversa. Os dois livros se conversam, entendeu? Existe como se fosse um debate, entendeu? E sim, aí Tiago... Ponto e conta ponto. Não é somente a fé, porque, segundo Paulo coloca como se fosse só a fé, entendeu? E o Tiago diz que a fé sem obras é morta, né? Tiago, isso aí. Sem as obras, a fé é morta. E aí Tiago vem, e por isso que, como o Tiago estava logo indo contra um dos pilares do paulinismo, do cristianismo hoje é um paulinismo, o pilar mesmo do cristianismo de hoje é Paulo, por isso que eu chamo de paulinismo. Então, Tiago estava criticando ele, então logo foi tirado, voltou, tirou e voltou. E aí tem muitas outras contradições que eu vejo, entendeu? Então você fala que, você aborda que o Paulo ele é o anticristo porque os ensinos de Paulo vão contra aos ensinos de Jesus na sua essência. Exatamente. E aí, eu separei um parágrafo aqui, ó. Pode ler? Pode ir lá, manda lá. Eu tenho fé em Cristo. Isso aqui quando eu publiquei esse livro em 2015, entendeu? Só para deixar claro isso aqui, em 2015 que eu publiquei esse livro. Eu tenho fé em Cristo e apesar de ser nascido em berço cristão, não sigo-o cegamente, como ditam a forma que devemos segui-lo. Estou em busca da verdade apenas. E por meio deste livro trago uma parte dos meus recentes estudos sobre o apóstolo Paulo, como disse o próprio Paulo. Trabalhou muito mais do que eles, em 1 Coríntios 15:10. E fala de Tiago, Pedro e João, dizendo que pareciam ser as colunas, que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, mas que a ele nada lhe acrescentam. Está em Gálatas 2, versículos 6, 9. Ou seja, ele está criticando ou questionando veemente
os apóstolos que seriam a Apóstolos coluna, né? originais. Os que esteve com Cristo em vida. Então, se ele pode questionar, por que nós não podemos questionar ele, né? E se você então, tudo tá aberto a questões. Se ele está questionando os próprios apóstolos que andou com Jesus, viu Jesus, viveu com Jesus para todo lado, então ele também merece um questionamento. E outra, esse questionamento em relação a Paulo não é de hoje. Esse questionamento de Paulo já é lá do tempo de Paulo também, que muitas das vezes você pode reparar que muitos livros dele, ele começa tendo que se justificar que ele é um apóstolo. Ele tem que se justificar. Ele começa todos os livros dele dizendo: não sou eu o apóstolo Paulo dos gentios e tal. Em aos Gálatas mesmo, ele deixa isso bem claro, e ele fala assim: se eu não sou para eles, sou ao menos para vós que creem em mim. Ou seja, se ele não sou para eles, quem? Já tinha gente que achava que ele era um falso apóstolo. Então, desde aquela época, essas questões, não é só de hoje que vem. Show de bola. Daniel, então, para encerrar aqui o nosso bate-papo, uma última pergunta. Quais são as características que te classificam como um ser fora da caixa? Eu acredito que eu sou... Assim, a minha mente é aberta. É isso. Acredito que a pessoa manter a mente aberta para estar sempre, quando aparecer certas novos paradigmas, aparecer novas questões que às vezes vai de encontro ao que você já acredita, que você acha que sabe, né? A gente sempre acha que sabe, nem sempre a gente sabe de verdade, né? A gente acha, tipo assim, eu sei, mas na verdade a gente só acha que sabe. E esse achar bem, entre aspas mesmo, porque a gente tem que sempre estar aberto para achar que sabe, não que sabe, entendeu? Então, eu sempre estou assim, sempre com a mente aberta para aprender novas teorias, novas ficções, como essa agora que a gente está abordando aí. Tem gente que vai achar que é mais uma ficção aí. Então, mas não é uma ficção, é um estudo teológico. Claro, para mim foi um estudo, estudei bastante. E é uma coisa que também que veio me despertando, não só como estudo, mas que veio me despertando naturalmente também, coisas que veio ao longo do tempo, questões que veio naturalmente em mim e outros estudos também. Daniel, valeu, muito obrigado. Muito enriquecedor a nossa conversa. Teremos outras aí, com certeza, com temas mais específicos, mais aprofundados. E o recado teu aí para os seguidores aí do Conectados. Boa sorte, primeiramente, aí nessa empreitada de vocês aí com esse canal, muito útil para a sociedade, coisa que só tem aí no YouTube aí, só tem coisas do Oba-Oba, entendeu? Mais um canal aí que vem engrandecer as pessoas aí, trazer conhecimento, um pouquinho de esclarecimento, assim, não que vocês também sabem de muita coisa, mas assim, ninguém sabe de muita coisa, ninguém sabe de nada, né? A gente está aqui só aprendendo, e a gente aprende cada dia. Eu aprendi hoje, e espero que alguém tenha aprendido alguma lição hoje também. E assim, tá vindo um novo livro aí, hein, gente? Aguarde que tem livro novo, ficção. Essa é da ficção, não é mais estudo. Claro, com base bíblica, com base nos livros apócrifos também, mas é ficção. Aí eu já vou abordar uma ficção. Show de bola. Bom, coleguitores, no nosso bate-papo com o Daniel Noronha, nós tivemos um neologismo, um novo termo que ele chamou de paulinismo. Se você acha que existe o paulinismo, se ele é um contraponto do cristianismo, se você acha que existe amarras religiosas, que ela é um mal necessário, ou que ela é o bem da humanidade, deixa aí no comentário, deixa a sua opinião. O Conectários é para isso, para ter um debate de opinião, uma exposição de ideias, e a sua participação é essencial. Se você gostou do vídeo, se você gostou do assunto, se inscreve no canal, dá o seu like e acompanha aí e expanda a sua mente. Bem-vindo mais uma vez ao Conectários.